Muito bom dia, os meus cumprimentos. Muito obrigado. Ao Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ao Sr. Vice-Presidente, aos Srs. Conselheiros e a todos os colegas, os Srs. Presidentes da Relação e todos os colegas. Tratarei algumas notas sobre aspectos práticos do tema dos recursos em processo penal que, pela sua atualidade, polémica ou recorrência, merecem ou podem merecer a nossa atenção, sobretudo na perspectiva da racionalização processual. Quando se apresenta um código novo, há naturalmente institutos que não suscitam qualquer espécie de reserva ou de dificuldade aos aplicadores de direito e outros que, pelo contrário, constituem espaços de incerteza e de resistência quanto à compreensão do paradigma que o legislador algures idealizou. Para colmatar essa deficiência de leitura, algumas vezes, e de expressão, muitas outras, surgem reformas. E quando nem estas o conseguem, surgem reformas de reformas, sucessivamente, até à obtenção de um equilíbrio, até à pacificação da lei, não raro obtida por via da consagração de jurisprudência uniformizada. E estão neste segundo grupo as alterações ao regime dos recursos introduzidas pelo Código de Processo Penal de 87 e sucessivamente revistas pela Lei 59/98, 48/2007 e 20/2013. Parte muito significativa tem sido dedicada a dirimir questões relacionadas com os critérios da admissibilidade dos recursos. É para algumas dessas incoerências e incompreensões que me dirijo de imediato, lembrando, sem necessidade, que o direito ao recurso é uma das garantias de defesa constitucionalmente consagradas e que a lei estabelece o princípio geral da recorribilidade das decisões. A recorribilidade é regra, a irrecorribilidade exceção. Desde logo pode questionar-se o grau de autonomia que o regime dos recursos no processo penal tem em relação ao regime previsto no processo civil. Afinal, o novo Código criou um regime autónomo e totalmente independente do regime do processo civil? Ou sempre teremos de lá voltar em busca das regras de funcionamento básico da estrutura formal dos recursos? A questão, lembro, colocou-se sobre a contagem do prazo para a interposição do recurso quando é formulado um pedido de correção de sentença. Se um dos sujeitos processuais pedir a correção de sentença ou do acórdão, deve o prazo para a interposição do recurso começar a correr só depois de conhecido tal pedido e, eventualmente, corrigida a sentença? Assim o determinava, então, o disposto no artigo 686 do anterior Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária se questionou frontalmente no Acórdão da Relação de Guimarães, por exemplo, no Acórdão da Relação de Guimarães, relatado pelo desembargador Cruz Buxo, e em que se afirmava expressamente no sumário: o citado artigo 686 do Processo Civil é inaplicável ao processo penal, já que não existe nesta matéria qualquer lacuna que cumpra integrar, sendo certo que a elaboração do atual Código de Processo Penal está inerente o estabelecimento de uma regulamentação total e autónoma do respectivo processo, tornando-a mais independente do processo civil, o que é especialmente notório em matéria de recursos. Foi esta afirmação de autonomia do regime dos recursos no processo penal, face ao processo civil, que acabou por vingar, não sem antes ter sofrido alguns sobressaltos. Lembro que, em 2012, o Tribunal Constitucional decidiu julgar inconstitucional, por violação do direito ao recurso, a interpretação do 411, segundo a qual o pedido de correção da decisão não suspende o prazo para interpor recurso, posição que o mesmo Tribunal veio a infletir no ano seguinte, em 2013, decidindo então não julgar inconstitucional tal interpretação. A questão da autonomia do recurso dos regimes no processo penal face ao processo civil tem várias implicações, que também se traduzem na racionalização processual. Creio que há princípios gerais que continuam a ter a sua sede própria de regulamentação no processo civil. Tratam-se, no fundo, de matérias que não mereceram no processo penal qualquer referência diferenciadora, pelo que devemos integrar a disciplina prevista no Código de Processo Civil. Aponto uma que me parece ser, em grande medida, definidora e caracterizadora
do quadro funcional da relação. Refiro-me à regra de substituição ao tribunal recorrido previsto no artigo 665 do novo Código de Processo Civil e aplicável, creio eu, ao processo penal por via do artigo 4º. O que vale por dizer que o Tribunal Superior, quando esteja na posse dos elementos necessários para conhecer todas as questões, quando esteja na posse dos elementos, deve conhecer todas as questões, mesmo que declare nula a decisão que põe termo ao processo e mesmo se o Tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, designadamente por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio. O número 3 do citado dispositivo determina mesmo a necessidade de o relator, antes de ser proferida a decisão, ouvir cada uma das partes, regra que não vejo ser seguida nos processos criminais. Repito, desde que esteja na posse dos elementos necessários, parece-me que a relação deve conhecer de todas as questões. O tema ganha contornos especiais nos casos em que o arguido foi absolvido na primeira instância e o Tribunal da Relação entende que deve ser condenado. O tema já foi ontem aflorado, ao de leve, pelo Dr. Jorge Gonçalves. A questão merecia 3 e não 2 soluções. Além das 2 clássicas, uma, o Tribunal da Relação aplica sem mais a pena que julga justa e adequada. 2, devolve o processo ao Tribunal de Primeira Instância para que este fixe a pena, dando oportunidade a novo recurso. Surgiu, além destas 2, surgiu ainda antes do acórdão de fixação de jurisprudência de que falarei a seguir, uma terceira solução que propunha a realização de uma audiência pública, prévia à decisão, com o objetivo claro de conceder a possibilidade do arguido se pronunciar sobre a determinação da sanção. Esta terceira via foi apresentada pelo desembargador Joaquim Gomes e apoiado em várias decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Com a recente publicação do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 4 de 2016, de fixação de jurisprudência, a questão ficou, pelo menos em parte, resolvida. O Acórdão fixou a jurisprudência no sentido de que, em julgamento de recurso interposto de decisão absolutória da primeira instância, se a relação concluir pela condenação do arguido, deve proceder à determinação da espécie e da medida da pena, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 374. Creio, porém, que novos problemas se levantam ou mantêm. Por um lado, como agir se o Tribunal de Primeira Instância, face à antecipação e iminência da absolvição, prescinde de conhecer da matéria de facto relevante para a determinação da sanção? E a segunda, poderá admitir-se que, sendo a condenação em pena de prisão não superior a 5 anos, tal decisão condenatória nova não seja passível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça? Quanto à primeira questão, de facto, parece-me difícil acolher na relação uma fase aberta de produção de provas sobre as condições de vida e situação económica do arguido. A abertura ou reabertura da audiência para inquirição, provavelmente à distância, por videoconferência, de testemunhas arroladas, quais, para o fim em vista, e a atualização dos próprios dados descritos no relatório social pressupõem um novo desafio para o qual a relação não estava preparada. E as resistências à circunstância desta decisão, sob matéria de facto, não poder ser objeto de novo recurso, cedo se farão ouvir. Lembro, porém, que a sentença que omitiu pronunciar sobre estes factos é nula por omissão de pronúncia, uma vez que a lei não excepciona em caso algum o apuramento dos factos relevantes para a determinação da sentença. O que me leva a admitir como vantajosa a emissão de uma recomendação no sentido de que as sentenças passem a incluir os elementos relevantes para a determinação da sanção, mesmo em casos que resulte evidente para o juiz de primeira instância a absolvição do arguido. Sobre a segunda questão, a possibilidade de recurso para o Tribunal da Relação, o tema tem gerado muita controvérsia. A ocasião não é própria para opinar sobre o assunto, que exige uma análise extremamente cuidada e profunda de vários textos legais, complementada pelo exame dos trabalhos preparatórios que levaram às alterações introduzidas e, bem assim, pelo estudo dos contextos jurisprudenciais, que, por certo, não deixaram de merecer a ponderação do legislador. Deixo-vos apenas 2 ou 3 notas, um ponto de situação no momento atual.
Começo por dizer que importa ter presente que o Supremo Tribunal de Justiça se tem mostrado contrário a julgar admissível este recurso do acórdão da relação, que em casos de absolvição do arguido pelo Tribunal Singular de primeira instância, o venha a condenar em pena de prisão não superior a 5 anos. Por exemplo, um acórdão de 16 de 12 de 2015, no seu sumário, diz mesmo que, tendo o arguido tido a possibilidade plena de, no recurso interposto para o Tribunal da Relação, fazer valer perante a instância de recurso as razões da sua defesa, ficam asseguradas as garantias de defesa que constitucionalmente são conferidas. Como parte importante da sua argumentação, este acórdão realça o facto da decisão do Tribunal da Relação ter sido proferida em recurso interposto de uma sentença do Tribunal Singular. Na verdade, o Supremo tem entendido que a repartição das competências em razão da hierarquia pelas instâncias de recurso está delimitada por uma regra base que parte da confluência de uma dupla de pressupostos. Por um lado, a natureza e a categoria do tribunal de que se recorre e, por outro, a gravidade da pena efetivamente aplicada. Apoiado no disposto na linha C do artigo 432 do Código de Processo Penal, afirma a existência, e esta é a parte importante, de um vetor estrutural subjacente ao modelo de regulamentação dos recursos adotado pelo Código de Processo Penal, que parte da asserção de que são irrecorríveis para o Supremo Tribunal de Justiça as decisões do Tribunal Singular em primeira instância, cuja competência se fica, como sabemos, por crimes cuja pena máxima absolutamente aplicável é inferior a 5 anos. Porém, o Tribunal Constitucional parece querer firmar caminho diferente. De facto, começou por decidir que não viola o artigo 32 da Constituição, a interpretação do artigo 400, a linha E, no sentido da irrecorribilidade para o Supremo do acórdão preferido em recurso pelo Tribunal da Relação que aplique pena de prisão não superior a 5 anos, ainda que a decisão da primeira instância tenha sido absolutória, para logo, alguns meses a seguir, decidir julgar inconstitucional tal entendimento e, mais recentemente, em plenário, o Tribunal Constitucional acabou mesmo por adotar esta última versão, declarando julgar inconstitucional a norma que estabelece a irrecorribilidade do acórdão da relação, que inovatoriamente, face à absolvição da primeira instância, condena os arguidos em pena de prisão efetiva não superior a 5 anos. O assunto merece um pouco mais de atenção da nossa parte. Só para vos dizer o seguinte, que relevo como muito importantes, e agora já sobre a questão geral da admissibilidade dos recursos pelo Supremo Tribunal de Justiça, que relevo como muito importantes as considerações que o Supremo deixa ao atual modelo de repartição de competências em matéria de recursos. Realça, por um lado, que realça a situação nos seguintes termos: não parece razoável, até do ponto de vista constitucional do eficaz direito ao recurso, condicionar a sua existência ao concreto entendimento das instâncias que, para o bem e para o mal, teriam ao seu alcance o poder imenso de decidir, em última instância, da recorribilidade ou não da decisão por elas proferida. O que é claro e seguro é que o processo legislativo desenvolvido gerou dificuldades de leitura e de compreensão e, inclusivamente, quebra da coerência do sistema. Chega-se mesmo, mas há uma coisa que se pode ainda assim, e é esse, um dos fundamentos também do Supremo, é afirmar é que o legislador, no meio de toda esta incoerência, não foi absolutamente claro na manifestação da sua intenção de afastar o paradigma que vem da revisão do Código de Processo Penal de 88, segundo o qual o Supremo está reservado para os casos mais graves e de maior relevância, determinados pela natureza do processo do tribunal de que se recorre e pela gravidade dos crimes aferida pela pena aplicável. Em nota discordante com este entendimento, surgiu posteriormente a anotação do professor Figueiredo Dias na doutrina e do assistente Nuno Brandão, publicada na revista Ciências Criminal, que, embora reconheça as preocupações de racionalização do acesso ao Supremo, estes autores consideram
que é esta orientação seguida pelo Supremo Tribunal de Justiça, independentemente da existência ou não de dupla conforme, é um entendimento que não só não tem cobertura legal, como mais do que isso, se nos afigura contra a leja. Estou a citar. O certo é que o Supremo não a abandonou, tem exibido os seus fundamentos na lei e em juízos de previsibilidade e de segurança, e o desvio ao paradigma na determinação da competência segundo a natureza do tribunal de que se recorre, este desvio do paradigma que é introduzido pelas diversas alterações do legislador, poderá estar realmente na origem de todos os males. Pela consistência e persistência da corrente jurisprudencial firmada, é legítimo até admitir que o legislador venha a suprir as incoerências que ele próprio criou, retomando a afirmação plena desse princípio estruturante dos recursos. No fundo, esta controvérsia remete-nos, em última instância, para a visão funcional e institucional que se quer dar ao Supremo Tribunal de Justiça. Um Supremo essencialmente vocacionado para dinamizar corpos integrados de jurisprudência, ou um Supremo Tribunal de Justiça que também tenha intervenção concreta e relevante nas decisões dos casos mais graves, aferindo-se estes pela natureza e categoria do tribunal de que se recorre e pela gravidade da pena efetivamente aplicada. A verdade é que as sucessivas reformas criaram um sistema que diminuiu de forma acentuada a possibilidade de intervenção e de conhecimento por parte do Supremo Tribunal de Justiça. Hoje é clara a percepção que as relações passaram a ter a palavra final, passaram a ser a última instância de recurso num número crescente de processos. Sobre este aspecto, posso garantir-vos, dar-vos o meu testemunho de que ao longo destes 10 anos que estive na relação, na secção criminal, não recebi mais de 10 recursos para o Supremo Tribunal de Justiça. Também o regime resultante da linha F do número 1 do artigo 400 tornou inadmissível o recurso para o Supremo de acórdãos condenatórios preferidos pelas relações quando, confirmando decisão anterior, aplicam pena não superior a 8 anos. São, portanto, escassos os casos que restam para serem conhecidos por Supremo, de onde, ainda que perante crimes da máxima gravidade abstrata, mas em que tenha sido concordantemente aplicada pelas instâncias pena de prisão não superior a 8 anos, fica subtraída aos sujeitos processuais a possibilidade de demonstrarem perante o Supremo Tribunal de Justiça o erro daquela concretização da pena ou mesmo a errada qualificação jurídica dos factos. Em suma, os caminhos do direito nem sempre se fazem de fórmulas exatas e conseguidas. Muitas e muitas vezes fazem-se à custa de longas controvérsias, de avanços e recuos, de expressões incompletas que os aplicadores procuram arduamente integrar e harmonizar. E não se decida já que esta situação é absolutamente anómala, intolerável ou inadmissível. Na verdade, por muito difícil que seja, não deixa de ser um processo válido de ajustamento em domínios que ninguém tem por absolutamente seguros e em que o trabalho profícuo da jurisprudência pode expressar uma das suas mais elevadas competências. Há ainda aspectos do funcionamento interno das secções criminais que, uma vez revistos, poderiam contribuir para uma melhor racionalização do processo na fase de recurso. Desde logo, o peso evitável de uma certa carga de trabalho. Não raro recai sobre o relator o encargo de controlar as cópias em formato digital dos despachos, sentenças e das motivações de recurso, procedendo ele próprio à digitalização do texto. Não raro recai sobre o relator a transcrição das sentenças proferidas oralmente, aquelas de que ontem se falou, e num tom essencialmente coloquial, em que é difícil percebermos onde é que termina a sentença e começa a exortação final. Se queremos melhorar a qualidade do serviço que prestamos, temos de pensar em admitir assessores que colaborem sob a orientação dos desembargadores na preparação dos projetos, com seleção de jurisprudência e doutrina atinentes ao caso, sob pena de, cada vez mais, os acórdãos da relação se tornarem peças jurídicas sem qualquer substrato inovador.
A experiência do passado, sim, porque já houve, porque as relações já tiveram assessores, foi boa. A experiência do futuro, sim, porque tarde ou cedo lá voltaremos, também o será. Um outro aspecto. Na secção criminal, como sabem, o relator apresenta o projeto de acórdão apenas a um juiz adjunto e não a dois, como no cível. Em caso de discordância, é o Presidente da secção, e só em caso de discordância, é o Presidente da secção que desempata. Ora, é preciso densificar o relatório do projeto de forma a garantir que o adjunto conheça com detalhe os argumentos esgrimidos. Os vistos são a abordagem ao processo por contacto demasiado breve e perfunctório. A leitura das peças processuais não é compatível com o tempo dos vistos. E, por isso, voltamos à necessidade de fazer expandir o relatório, assegurando que o juiz adjunto possa conhecer dos exatos contornos da argumentação que cada um dos intervenientes apresentou. Incluir no relatório do acórdão as conclusões das respostas e até do parecer do Ministério Público passa agora a fazer algum sentido. Refiro-me naturalmente a conclusões que o sejam de verdade e não a uma extensão repetitiva da motivação com numeração distinta. Por último, a comunicação interna entre os desembargadores da mesma secção sobre os casos que estão a tratar deveria ser melhorada. É verdade que nas atuais situações em que se está a trabalhar não é possível fazer muito mais. Mas a situação começa a ficar também algo perigosa, porque a falta de tempo para ler designadamente os projetos de que somos adjuntos, corremos todos o risco de cometer alguns erros. A comunicação é, aliás, creio eu, e para terminar, que é uma área em que todo o judiciário tem de melhorar. Faz sentido lembrar que esta semana foi escolhida, a palavra escolhida como palavra do ano é pós-verdade. Um adjetivo que faz referência a circunstâncias em que os factos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que os apelos emocionais e as opiniões pessoais divulgadas. Por falar em comunicação, a distorção nas representações sobre a justiça é enorme. A distância entre as opiniões negativas e a efetiva realidade foge a qualquer análise de racionalidade. Não existe hoje na nossa vida coletiva uma instituição em que a distância entre a efetiva realidade e as percepções negativas seja tão devastadora. Discurso de tomada de posse, Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Obrigado.